A Guerra do Vietnã foi, sem dúvidas, um marco bastante negativo na história militar recente norte-americana, porque ela provocou todo um conjunto de mudanças políticas e militares também no país. Mas você sabia que o Brasil podia ter entrado nessa também, enviando soldados para combater no Vietnã? Quer saber dessa história? Fica com a gente aí. Antes da gente começar, deixa eu te dar um recado rapidinho aqui. A data dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial tá chegando, né? E a Sala de Guerra vai te deixar por dentro dessa história toda, porque a gente criou um grupo VIP do WhatsApp, no qual todo dia eu vou te passar curiosidades sobre o último ano da Segunda Guerra Mundial. Para você entrar nesse grupo, basta você clicar no link que está na descrição, ou então você clica aqui, ó, lê o QR Code que está na tela, que você já vai garantir o seu lugar lá. Então, se você quiser comemorar essa data com a gente no melhor estilo, é só entrar no nosso grupo VIP. E agora, bora lá para nossa história. O Vietnã é um país do sudeste da Ásia que tinha atingido sua independência em 1954, após vencer uma guerra bastante longa e sangrenta contra seus ex-colonizadores franceses. A questão é a seguinte: o país, quando foi criado de forma dividida. O norte, que caiu sob comando do guerrilheiro Ho Chi Minh, acabou se tornando uma república comunista com apoio da União Soviética e da China. Mas a parte sul da península ficou sob comando de um governo de orientação capitalista que era financiado pelos Estados Unidos. Mas no final da década de 50, a presença de um grupo guerrilheiro de orientação comunista operando no território rural da República do Vietnã do Sul começou a preocupar muito os Estados Unidos. E essa guerrilha, que ficaria conhecida como Viet Cong, se tornaria uma grande pedra no sapato dos Estados Unidos, sendo que no começo dos anos 60, suas atividades já preocupavam tanto a Casa Branca que eles resolveram enviar cada vez mais militares para a região. O problema maior é que a presidência dos Estados Unidos não queria que essa empreitada fosse vista mundialmente unicamente como uma espécie de neocolonialismo norte-americano. Então eles criaram um programa chamado More Flags, ou Mais Bandeiras, para formar uma espécie de coalizão de nações para libertar o Vietnã do Sul da ameaça comunista. Esse programa também tinha como intenção ampliar a assistência humanitária ao Vietnã do Sul e também elevar o moral das tropas sul-vietnamitas e da sua própria população, algo que era visto como essencial para poder vencer psicologicamente o Vietcong. Com o assassinato de John Kennedy em Dallas em novembro de 1963, o seu vice-presidente, Lyndon Johnson, é feito então o novo presidente dos Estados Unidos, e é Lyndon Johnson que vai levar adiante a política de mais bandeiras para o Vietnã. Johnson percebe logo de cara que essa vai ser uma missão nada fácil. E ele começa justamente por aqueles países que têm mais proximidade política e histórica com os Estados Unidos, que é o caso da Inglaterra. Johnson chega a dizer para o primeiro-ministro britânico que, se ele quiser enviar apenas um pelotão de gaiteiros escoceses para o Vietnã, ele aceitaria perfeitamente, porque tudo o que os Estados Unidos precisavam era da bandeira britânica no selo da missão. Da mesma forma, ele também solicitou apoio à Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Índia e França. Mas ante a resposta pouco entusiástica dessas nações que já eram mais próximas dos Estados Unidos, a Casa Branca então se voltou para a América Latina, propondo aos países da região o envio de contingentes militares pequenos, do tamanho de uma companhia, ou seja, de 150 a 200 homens, ou até mesmo efetivos menores, bem como também serviços auxiliares como missões médicas e de engenharia, tudo isso pago pelos próprios Estados Unidos. Até março de 1965, os americanos tinham enviado para o Vietnã apenas contingentes de conselheiros militares. Não havia ainda contingentes formais de tropa no solo. Tudo isso mudou justamente naquele mês, quando os primeiros contingentes de infantaria do exército norte-americano e também do seu corpo de fuzileiros navais colocaram os pés no Vietnã pela primeira vez. A partir daí, o discurso norte-americano já mudou, porque a Casa Branca começou a dizer que precisava de aliados no solo, ou seja, de tropas de infantaria de países aliados
comprometidos com a luta junto com os soldados americanos no Vietnã. E no fim das contas, a política externa norte-americana conseguiu sim centenas de milhares de soldados de países aliados dos Estados Unidos, como Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Coreia do Sul e Filipinas. Com esse sucesso, então, o esforço norte-americano para convencer a participação de tropas latino-americanas foi redobrado. E a região já tinha sim um histórico de cooperação militar com os Estados Unidos. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se envolveu com o envio direto de uma divisão inteira de infantaria para combate ao lado do exército norte-americano nos campos de batalha da Itália, bem como o envio de um esquadrão de caça, conhecido por nós como Grupo de Caça Sentapua, também para a zona de combate do Mediterrâneo. No mesmo conflito, o México se tornou a segunda nação latino-americana a enviar tropas para o combate, comprometendo um esquadrão de caça chamado de Águias Aztecas para o Teatro de Operações do Pacífico, combatendo os japoneses nas Filipinas. E já na Guerra da Coreia, a Colômbia também enviou um contingente de tropas para combater junto com as forças da ONU na Península Coreana. Mas a situação política latino-americana dos anos 60 era turbulenta, para dizer o mínimo. A maioria desses países aqui tinham sofrido revoluções ou golpes com a instauração de governos de orientação militar bastante alinhados com os interesses dos Estados Unidos, mas que vinham enfrentando uma grande resistência interna, em muitos deles resistência de grupos de guerrilha armados. Então, intervir militarmente num país tão distante da região, ou seja, literalmente no outro hemisfério da Terra, era um problema bastante sensível que iria com certeza afetar negativamente a opinião pública desses países. E mesmo numa ditadura, a opinião pública continua sendo um fator bastante importante. Os americanos perceberam que seus esforços na Argentina nessa época, seja durante seus períodos democráticos e também durante seus períodos de ditadura militar, resultavam em pouquíssimo avanço. Os argentinos eram muito reticentes em enviar tropas para o exterior. Então, no olhar da Casa Branca, só sobrou mesmo o Brasil. No ano de 1964, as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos se encontravam no seu ápice histórico. Os dois países estavam bastante alinhados, até porque o novo presidente do Brasil era o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, aqui no centro da imagem, que tinha atuado com a FEB na Itália na Segunda Guerra Mundial como chefe de operações do seu Estado-Maior. Castelo Branco tinha feito diversos cursos de Estado-Maior também nos Estados Unidos, se tornando um grande adepto da aliança entre as duas nações. E quando ocorreu o incidente do Golfo de Tonkin, no ano de 1964, Castelo Branco enviou a Lyndon Johnson uma carta de simpatia e apoio. No ano seguinte, 1965, Castelo Branco também autorizou o envio de uma força de 1.300 militares para uma missão de estabilização da República Dominicana, no Caribe, missão essa liderada pelos Estados Unidos. E a imprensa nacional, claro, não deixou de notar e mencionar o caso, sendo que em 12 de março de 1965, os jornais estampavam claramente a manchete: Estados Unidos requisita tropas brasileiras para o Vietnã. Nesse contexto aí, o embaixador brasileiro na Tailândia, o Nelson Tabajara de Oliveira, contata o embaixador norte-americano em Saigon, no Vietnã do Sul, o general Maxwell Taylor, que tinha sido o comandante da 101ª Divisão Aerotransportada norte-americana de Band of Brothers na Segunda Guerra Mundial, dizendo que o Brasil se considerava honrado em participar daquele conflito ao lado dos Estados Unidos, e afirmando de maneira completamente unilateral que as tropas brasileiras inclusive seriam decisivas para o desfecho do conflito, citando aí as participações bem-sucedidas do Brasil nas missões de paz na faixa de Gaza e também no Congo no começo dos anos 60. Na mesma carta, o embaixador Oliveira também disse a Maxwell Taylor que o Brasil tinha todas as intenções de abrir sua embaixada fixa, definitiva, em Saigon.
Nesse cenário aí, o presidente Castelo Branco vai então consultar o seu Estado-Maior sobre essa possibilidade de envio de tropas brasileiras para o Vietnã. O almirante Luiz Martini, que era então o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, diz que a Marinha quer enviar um contingente de fuzileiros para o Vietnã. Mas o seu ministro da Guerra, o general Arthur da Costa e Silva, é pessoalmente contra a iniciativa e Costa e Silva está prestes a fazer uma viagem para os Estados Unidos, na qual ele, em absoluto, não discute a possibilidade com suas contrapartes americanas. A reação dos setores contrários ao envio de tropa também é bastante rápida. E no dia 16 de março, apenas 4 dias depois da imprensa publicar a manchete da requisição de tropas brasileiras pelos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Olavo Bilac Pinto, faz um discurso bastante enfático dizendo que o Brasil não deve enviar tropas para o Teatro de Operações Asiático, porque nesse sentido estaria defendendo a própria imagem do regime brasileiro. Essa declaração de Bilac Pinto, então, força a demissão de Nelson Tabajara de Oliveira da Embaixada Brasileira lá na Tailândia, o que se torna um recado claro da nova posição do Itamaraty de não interferir militarmente na nova guerra no Vietnã. Na mesma época, o Juracy Magalhães, que se tornaria futuramente o ministro de Relações Exteriores do Brasil, envia uma carta ao chefe da Casa Civil, Luiz Viana Filho, dizendo que a sociedade brasileira não suportaria o peso de participar dessa guerra e que esse peso já era grande o suficiente para a própria sociedade norte-americana, que já era naturalmente acostumada com o ônus de se tornar uma potência mundial. Juracy Magalhães já alertava para o alto número de baixas que tal interferência militar iria acarretar para o Brasil e também as consequências políticas internas que esse alto número de baixas poderia vir a causar ao próprio regime brasileiro. Além do que, ele já alertava para a possibilidade real daquele conflito poder eventualmente resultar numa guerra nuclear aberta contra a União Soviética. Entrar na Guerra do Vietnã parecia uma decisão muito arriscada e muita gente no Brasil já conseguia perceber isso. Mas mesmo que algumas decisões ou indecisões da nossa vida já nos pareçam arriscadas, muitas vezes a gente não toma a ação necessária. Pensar na nossa segurança financeira é um desses cenários, e agir o quanto antes para diversificar os seus investimentos pode te ajudar muito lá na frente. Por isso, eu quero te apresentar hoje o nosso novo parceiro de excelência, o MB, ou Mercado Bitcoin. Você pode não saber, mas o MB é a plataforma líder de investimentos digitais na América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, e eu sou um deles. Confiança e seriedade são referências da marca, que é referenciada pela CVM, pela Receita Federal e pelo Banco Central. E o MB te oferece inúmeras opções e variedades de investimentos digitais, mas hoje eu vou te falar do próprio Bitcoin. Eu comprei meu primeiro Bitcoin em 2017 e foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida. Se você fica acompanhando as notícias diárias sobre Bitcoin, vai ficar maluco mesmo, porque tem dia que ele sobe, tem dia que ele cai e você não sabe para onde ele vai. Mas percebendo aqui o gráfico de longo prazo, fica claro. Olha só, o Bitcoin só tende a subir. Ele subiu, na média, 70% ao ano na última década, enquanto o nosso real perdeu mais de 50% do seu valor em relação ao dólar no mesmo período. Se você não conhece Bitcoin, olha só, tá na hora de conhecer, tá? E para fazer isso é só abrir a sua conta no MB. Um processo muito fácil que leva 5 minutos e é completamente grátis. Cara, eu sei que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas até nisso a MB vai te ajudar. Se você colocar só R$ 50, investir R$ 50 em Bitcoin, em até 7 dias o MB vai te dar mais R$ 25 na sua conta para você usar como quiser. Mas essa promoção é exclusiva para os novos clientes que ainda não têm conta na MB e ela só vale por tempo limitado, tá? Para você abrir sua conta, acesse o link na descrição ou então escaneie o QR Code que está na tela. Começa hoje mesmo a diversificar seu patrimônio e projetar o seu futuro. Em julho de 1965, Lyndon Johnson está pretendendo enviar uma carta para o presidente Castelo Branco, cobrando do governo brasileiro o envio de café e remédios como ajuda humanitária para o Vietnã do Sul, mas também delicadamente
pedindo o envio de tropas. O rascunho dessa carta chega às mãos do embaixador norte-americano no Brasil, aqui à direita da foto, Lincoln Gordon, que imediatamente reprova o conteúdo do documento, dizendo que aquela cobrança prejudicaria Castelo Branco nas futuras eleições regionais que o Brasil iria passar, e que o envio de tropa brasileira naquele contexto pareceria unicamente que os soldados do Brasil eram mercenários dos norte-americanos, e visto que o Brasil não teria qualquer tipo de autonomia na decisão de ações estratégicas no Vietnã, tudo isso prejudicaria as relações bilaterais entre os dois países. Entra em ação na questão agora essa figura aqui, Vernon Walters, então adido militar da Embaixada Norte-Americana no Brasil e que na Segunda Guerra Mundial, na patente de major, tinha sido o tradutor pessoal do general Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, junto da liderança militar norte-americana, e que tinha já desde a Segunda Guerra Mundial uma relação muito próxima com o presidente Castelo Branco. Vernon Walters então se encontra com o general Ernesto Geisel, então chefe da Casa Militar do governo Castelo Branco, e verifica a posição de Geisel sobre o envio de tropa brasileira para o Vietnã. Geisel responde a Vernon Walters que ele é particularmente favorável ao envio de tropa brasileira para o teatro de operações, mas que naquele momento esse envio era virtualmente impossível dada a situação interna brasileira. Os dois então discutem a ampliação do contingente militar brasileiro na República Dominicana, que seria justificado justamente pela questão da segurança hemisférica sul-americana, liberando dessa forma o contingente de tropa norte-americano para desvio para o teatro de operações do Vietnã. Em dezembro de 1965, o governo norte-americano decide renovar um grande empréstimo que havia sido feito ao novo governo brasileiro no valor de 150 milhões de dólares para os 12 meses seguintes. E um dos maiores consultores militares de Lyndon Johnson, Averell Harriman, que aqui está à esquerda da fotografia, e que durante a Segunda Guerra tinha sido embaixador norte-americano na União Soviética, sugere a Johnson que a renovação desse empréstimo de alguma forma fosse ligado à liberação brasileira para envio de tropas para o Vietnã. Harriman então liga para o embaixador Lincoln Gordon em Brasília e solicita dele que peça a Castelo Branco o envio de um batalhão de infantaria ou de fuzileiros navais com um contingente aproximado de 1.000 homens, ou mesmo um batalhão de engenharia de combate. Em caso de negativa desses dois, pelo menos o envolvimento de um contingente naval ou aéreo brasileiro. Gordon, mais uma vez, protesta veementemente contra esse pedido da Casa Branca, orientando Washington a movimentar organismos internacionais como a própria ONU para solicitar a ajuda militar brasileira. Mesmo assim, no dia 17 de dezembro de 1965, Lincoln Gordon se reúne com Castelo Branco mais uma vez e mais uma vez levanta o assunto do envio de tropa brasileira. Castelo Branco responde a Gordon dizendo que todos os países que enviaram tropas em solidariedade aos Estados Unidos para o Vietnã eram membros da CEATL, ou Organização do Tratado do Sudeste Asiático, e o Brasil, geograficamente e historicamente, não teria ligações com essa região. Castelo Branco disse que queria contar com uma aprovação do Congresso Nacional para tomar tal decisão e que naquele momento o Congresso só voltaria de recesso no mês de março de 1966 e que qualquer decisão mais imediata que isso teria que ser feita por um ato institucional da presidência, um instrumento bastante grave, bastante drástico que Castelo Branco não queria usar para essa finalidade. Castelo Branco ainda responde a Lincoln Gordon que os jornais estão dizendo que os Estados Unidos estão pedindo para os seus aliados da OTAN apenas o envio de contingentes médicos e outros tipos de ajuda material, mas não de tropas. Então, se essa era a realidade norte-americana com seus parceiros da OTAN, por que é que o Brasil deveria enviar tropas? Essa teria sido a última instância em que Lincoln Gordon confrontou Castelo Branco pedindo por tropa brasileira no Vietnã. Em 1969, Lincoln Gordon já era presidente da Universidade Johns Hopkins
nos Estados Unidos e diante do aumento catastrófico no número de baixas, bem como a perda da fé do público norte-americano numa vitória naquela guerra, em 1969, durante uma entrevista, justamente no período de maior presença militar norte-americana no Vietnã, com mais de 500 mil de homens no solo, Lincoln Gordon disse: "Eu acho que eu tive uma clarividência quanto a esse assunto da participação brasileira na guerra. E eu fico muito feliz por ter tido essa clarividência. Eu acho que essa participação teria criado rachas nas relações norte-americanas com a América Latina, se algum país daquela região tivesse mandado tropas para o Vietnã. E certamente esse teria sido o caso do Brasil." No entanto, no começo de 1966, os norte-americanos continuaram sua ofensiva diplomática na América Latina, solicitando uma resposta à questão do envio de tropas para o Vietnã. Em fevereiro daquele ano, telegramas foram enviados para o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela, argumentando sobre essa possibilidade. E, invariavelmente, os países responderam dizendo que sim, existia essa possibilidade, esse interesse no envio de tropas, porém, que na situação imediata interna daqueles países, esse envio era simplesmente inviável. No mês seguinte, março de 1966, todavia, o embaixador José Osvaldo de Meira Pena, que era o chefe do Itamaraty para a Europa Oriental e também para a Ásia, disse que existia um foco da ampliação da participação militar brasileira na guerra no Vietnã, com foco no estabelecimento de um contingente militar brasileiro lá no país para aprender sobre técnicas de contra-guerrilha em ambiente tropical, similar ao brasileiro. Meira Pena anunciou a abertura dos processos para a constituição de uma embaixada brasileira em Saigon, com o envio conjunto de adidos militares para lá, bem como o envio de uma equipe militar médica e também de engenharia. Esse pedido de Meira Pena novamente muda a balança interna a favor do envio de tropa brasileira para o Vietnã, e em setembro daquele ano é a vez do general Adhemar de Queiroz, ministro da Guerra do Brasil, pedir ao Itamaraty a inclusão do envio de 3 adidos militares, um de cada força, para Saigon para absorver as lições de combate anti-guerrilha em terreno tropical. O Itamaraty responde com a indicação do embaixador Rogério Corção Braga para a nova embaixada em Saigon. Mas as tratativas mais surpreendentes para envolver o Brasil na Guerra do Vietnã aconteceram naquele ano por parte do secretário-geral do Itamaraty, Manuel Pio Correia. Pio Correia conversou secretamente com oficiais norte-americanos, solicitando deles a doação de 2 novos destroyers da Marinha dos Estados Unidos para que a Marinha de Guerra do Brasil os usasse na patrulha costeira do Vietnã do Norte. No dia 30 de dezembro de 1966, Pio Correia se reuniu com o novo embaixador americano em Brasília, John Tuthill, relatando para ele o seu plano para viabilizar a parceria militar entre os dois países. Os Estados Unidos doariam esses 2 novos destroyers para a Marinha do Brasil na base naval do Havaí. E então esses 2 novos destroyers seguiriam para a costa do Vietnã para um shakedown cruise, ou seja, um cruzeiro de testes no mar. Surpreso, o embaixador norte-americano então diz para Pio Correia: "Mas espera, se você enviar 2 destroyers brasileiros para a costa do Vietnã, eles podem ser atacados." E Pio Correia simplesmente responde, dando de ombros. A surpreendente resposta do diplomata brasileiro faz com que Tuthill então ligue imediatamente para a Casa Branca para relatar o acontecido, dizendo que o Brasil daria um jeito de ser atacado para se envolver na guerra. Mas no mês seguinte, janeiro de 1967, já anunciado como novo presidente do Brasil, o Marechal Arthur da Costa e Silva parte em uma viagem para os Estados Unidos. Mais uma vez, a Casa Branca discute a possibilidade se aquele seria o momento ideal para pedir ajuda militar brasileira na guerra no Vietnã. Mas a conclusão a que chegam os líderes norte-americanos é de que pedir ajuda militar para o Brasil naquele momento significava ampliar muito os compromissos diplomáticos e militares norte-americanos com o Brasil, ampliar bastante sua vantagem hemisférica e também colocar-lhe numa posição muito mais vantajosa do que a que atualmente o país desfrutava.
Isso tudo para justificar a participação de um país não asiático num conflito asiático. Dado que a alta cúpula norte-americana ainda não havia se decidido se tudo isso valeria a pena para contar com apenas um pequeno contingente militar brasileiro em solo vietnamita, Lyndon Johnson decide não ir adiante com a demanda, até porque não tinha nenhuma proposta concreta para fazer a Costa e Silva, e Costa e Silva reconhecidamente gostava de negociar sempre com propostas concretas. A análise documental do período aponta que uma única proposta norte-americana tomou corpo, que era a de ceder os 2 destroyers para a Marinha de Guerra do Brasil em troca de 1 ano de serviço na costa do Vietnã. Mas mesmo assim, essa proposta nunca chegou a ser formalmente oferecida a Costa e Silva. Mas essa aí foi justamente a última oportunidade que os norte-americanos tiveram para fazer essa solicitação. Porque no dia 10 de maio de 1967, a situação novamente mudou de lado quando José de Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais e agora ministro de Relações Exteriores do Brasil, declarou publicamente que o Brasil se manteria neutro no tocante ao conflito no Vietnã. Ante essa declaração de Magalhães Pinto, Lyndon Johnson envia para o Brasil ninguém mais, ninguém menos do que Richard Nixon, um senador republicano que viria a se tornar o presidente dos Estados Unidos, mas que naquela época se tornava uma espécie de figura do bipartidarismo norte-americano em apoio ao envolvimento na guerra. Então, Richard Nixon vem ao país, conversa com Costa e Silva e, de certa maneira, convence Costa e Silva da pertinência de enviar tropas. Mas na reunião seguinte de Nixon, justamente com Magalhães Pinto, o político norte-americano se depara com uma muralha de resolução e Magalhães Pinto não se convence nem um pouco das intenções de Nixon. Na época, a imprensa brasileira já estava recheada de manchetes falando sobre atrocidades norte-americanas cometidas no Vietnã. E em dezembro daquele ano, Magalhães Pinto novamente vai a público para dizer categoricamente que somente o Congresso brasileiro, com um mandato da ONU, poderia autorizar o envio de tropa brasileira para o Vietnã. O discurso de Magalhães Pinto, curiosamente, é seguido 30 dias depois pelo desfechamento da ofensiva do Tet, uma operação conjunta do Vietcong e do Exército do Vietnã do Norte, que inseriu tropas guerrilheiras dentro das grandes cidades do Vietnã do Sul e causou uma imensa confusão no comando norte-americano no país. E no dia em que a operação foi lançada, o embaixador brasileiro em Saigon, Rogério Corsão Braga, passou por inúmeros apuros com diversas áreas da capital sul-vietnamita bloqueadas por tropas norte-americanas, e ele presenciou diversos tiroteios e bombardeios ao longo de toda a cidade, com diversos funcionários vietnamitas da embaixada brasileira na cidade pedindo abrigo com toda a sua família na casa do embaixador. A ofensiva do Tet, no fim das contas, foi uma derrota tática para o Vietcong, mas uma brilhante vitória estratégica, visto que ela modificou para sempre a opinião pública norte-americana, tornando-a preponderantemente contrária à guerra. E aqui no Brasil também o relato de Rogério Corsão Braga quanto às suas experiências durante a ofensiva do Tet selaram para sempre qualquer intenção de qualquer autoridade de envolver tropa brasileira naquela guerra. Houve sim uma última tentativa norte-americana de solicitar soldados brasileiros para o Vietnã. Essa aconteceu em julho de 1973, depois que o grosso das tropas americanas já havia sido retirada do país e a vietnamização, ou seja, a troca do contingente em linha de frente norte-americano pelo sul-vietnamita, já estava em pleno vapor. Foi nessa época aí que Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, solicitou ao general Emílio Garrastazu Médici, presidente do Brasil, aqui à esquerda da foto, o envio de uma tropa pacificadora brasileira para o Vietnã. Mas Médici, alegando que tropas pacificadoras já haviam sofrido ataques por parte das tropas do Vietnã do Norte, categoricamente negou o pedido de Nixon. E dessa maneira aí, o Brasil acabou ficando de fora da Guerra do Vietnã. Agora, me diz você aí, já conhecia os detalhes de toda essa história? Em que você acha que resultaria uma possível participação brasileira na guerra? Conta pra gente aqui nos comentários. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada.
Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.